Oi pessoal, boa tarde. Estou agradecer ao nosso amigo Jadson aqui pelas palavras carinhosas. Ele postou esses dias e eu na correria aqui que está bem complicado aqui, né? Como vocês já imaginam, então não tive tempo de passar por aqui no grupo, tá bom? Mas agradecer ao Jadson o carinho de sempre aí que ele tem com a gente. Eu não mereço esses elogios todos, mas eu guardo com carinho aqui no coração. A gente fica muito feliz mesmo, muito honrado com essa demonstração de carinho e amor por nós aqui. Então, obrigado, Jadson. Meu velho, obrigado por tudo. Obrigado a cada um de vocês que tem nos ajudado, viu? Esses dias as meninas fizeram aí as rifinhas dos relógios, né? Então acho que elas vão fazer mais, mas eu agradeço a todos vocês por tudo que vocês fizeram nesse fim de ano que fez muita diferença aqui nessa situação que a gente está passando. Como eu falei para uma amiga agora há pouco, as coisas vão acontecer, até já aproveitando aqui. Bom, tá aí o negócio do Maduro, eu disse que ia acontecer até o fim do ano. Não é à toa, porque eu falei isso porque eu sabia que leva um tempo até os americanos se posicionarem e encontrarem a melhor maneira de pegar o sujeito vivo, que é o que eles queriam. Né? Mas depois a gente fala sobre isso, mas enfim. O objetivo era pegar vivo, porque ele quer a Smart Mac, né, a urna eletrônica. O Trump quer provar a interferência americana, a interferência da Venezuela nas eleições americanas, e do Putin, né, lógico, da China, da Rússia. E aí, pegando isso, vão provar aqui a interferência do Biden no Brasil, nas eleições brasileiras. Então, por isso, né? Chegar e bombardear, que nem o povo bobo fica falando, né? Que abandonou o Bolsonaro, que tirou o Magnistic, né? Parece tudo retardado, não tirou nada, né? Suspendeu temporariamente, né? E as coisas vão acontecer. Tá aí, para tudo quanto é tonto que falou que o Maduro não ia cair, que o Trump era um frouxo. Nossa, quanta gente estava falando isso semana passada, né? Que o Trump era um banana, que, nossa, porque ligou pro Lula, né? Ligou pro Maduro também, né? E aí tá aí agora. Uma hora dessa já tá cantando que nem um passarinho lá, ou tá em Guantánamo, ou tá nos Estados Unidos já. Ele muito provavelmente ele vai ainda sair vivo e se dar bem. Eu acredito que ele não vai terminar que nem o Saddam, o Bin Laden. Ele vai ficar livre num país qualquer, vai ter uma vidinha boa com a mulher e com os filhos, em troca de toda a delação, de entregar tudo. É isso que interessa pro Trump e para os Estados Unidos, é ele entregar o Biden, né, Hillary, Kamala e todo mundo, né, os Clinton, entregar aqui Moraes, Lula e todo mundo, né? Quando a gente fala Moraes e Lula, são 40 anos dessa ditadura comunista. Eu falei com um sujeito ontem, o cara falou, não, eu acho até que o Flávio vai se eleger, mas não muda nada porque o Moraes não vai deixar. Quer dizer, aquela conversa de botequim, né? O cara ainda acha, tá nessa, né? A pessoa acha que o problema do Brasil é o Moraes, né? Não, mas a caneta dele, ele faz o que ele quer. Ah, meu Deus do céu, é muita limitação, né? Ele faz o que ele quer porque ele foi colocado lá, né? A questão é quem pôs, por que pôs, como chegou lá, né? Quem são os responsáveis por isso, quem está por trás, né? E é isso que os Estados Unidos vão fazer, derrubar esse regime de 40 anos. Não é simplesmente eleger o Flávio, mas o objetivo agora é eleger o Flávio. E aí o presidente Bolsonaro está nessa situação aí, que eu acho que deve melhorar agora com o tempo, por causa dessa pressão, inclusive, né? Mas a gente fala mais sobre isso aí esses dias. Eu só passei por aqui por causa da correria e às vezes o pessoal quer ouvir a gente falar sobre o Maduro, né? Então, que nem eu falei agora pro Dario, né, o nosso amigo, ele até falou para eu gravar explicando isso. Eu estava explicando que toda invasão importante, né, é feita durante as festas. Sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Né? Então a gente sabia mais ou menos que ia acontecer. Até eu não fico falando porque também não tem necessidade da gente ficar tentando cravar nada, né? Mas enfim, deixa eu atender aqui a porta aqui. A gente vai conversando então.
só agradecer ao Jadson aqui novamente e a todos vocês, e a gente vai falando. Assim que as coisas se acalmarem um pouco, e estão se acalmando, a gente volta, se Deus quiser, com as nossas lives, né? E aí a gente vai poder ajudar um pouco mais aí agora durante a eleição, né? Vamos ver o que a gente faz. Obrigado, pessoal. Então, um abraço a todos vocês aí. Fiquem com Deus. E obrigado de novo, Jadson. Deixa eu atender aqui. Um abração, fica com Deus. Um abração, Alisson. Feliz ano novo, e a todos vocês, a Johnny e todos vocês, obrigado aí, pessoal, por tudo, viu? Eu tô me organizando aqui, vamos ver se a gente consegue voltar em breve. Se a coisa continuar caminhando do jeito que tá, logo eu consigo voltar, né? Vamos ver, não consigo afirmar nada. Mas obrigado, viu, Alisson, pela confiança que você tem em mim. Eu sei que a gente passa umas fases. Bom, eu me lembro de um cara que estava aqui no grupo, não lembro o nome dele agora, que sempre esteve aqui, sempre falou que eu acertei tudo. Acho que foi o Túlio. E quando o Bolsonaro... Quando foi que o Bolsonaro foi preso? Não, foi quando o Trump tirou a Magnitsky. O cara foi lá ele vivia me elogiando, né? E aí, quando tirou a Magnitsky, ele falou que eu estava enganando todo mundo. Que onde já se viu que eu já estava na hora de eu parar de falar e enganar, porque acreditou em mim, mas aí já não dava mais. Eu falei, então tá bom, né? Bom, e as coisas vão acontecendo exatamente do jeito que eu disse que aconteceriam, né? Mas aí, infelizmente, a gente leva paulada de todo lado, até de pessoas que dizem, né, que gostam da gente por anos, né? Por anos. Esse Túlio ficou aqui anos. Cansou de falar que eu sempre acertei tudo. Aí, quando tirou a Magnitsky, ele disse que eu estava falando bobagem, né? Porque eu fiz um áudio aí, um vídeo aí, né? Um áudio lá no YouTube, explicando que não era nada disso. E aí disse que eu estava mentindo, enganando, que aí não acreditava mais em mim. Então, vamos ver, né? Vamos ver quem está certo. Bom, aconteceu mais ou menos do jeito que eu falei, né? No fim do ano, como a gente imagina, é sempre nessas épocas de festas que essas coisas acontecem. Isso historicamente se repetiu, né? Desde que o mundo é mundo. Não seria agora que seria diferente. E é só um começo, aquilo que a gente imaginava. Tem gente falando, inclusive, que ele teria se entregado, o Maduro. Não é uma possibilidade assim tão remota, não é impossível que seja uma simulação, justamente para que ele possa ter uma vida depois. Se ele trocar, né, a prisão dele por uma delação e entregar todo mundo, a fraude nos Estados Unidos, a fraude aqui no Brasil, entregar tudo, ele pode ter uma vida em algum país, né? E agora, se ficar provado, se ficasse provado, e nunca vai ficar provado isso, justamente para a segurança dele, que ele se entregou para o Trump, aí a Rússia mata ele, a China, né, Cuba. Então ele tem que posar como se ele fosse ainda um herói injustiçado que foi preso, né, pelo imperialismo americano. Aí ele poderia ter uma vida num outro lugar. Então, enfim, ele pode ainda se safar dessa, né, com essa delação e pegar menos tempo de prisão, aquelas histórias que a gente sabe, né? Mas daí aquilo que a gente tinha falado, da demora, né? Porque a gente não sabe exatamente o que o Trump quer. Sabe o que ele falou, que ele quer pegar a fraude nos Estados Unidos, do Biden, né, da Smart Máquina, nas urnas da Venezuela, as fabricadas lá. Ele disse claramente que quer rastrear todo o envolvimento com droga de Cuba e daqui também, ele não falou, mas é óbvio, né? Da Colômbia. Então, essas coisas devem acontecer. E nem eu falei no áudio anterior. Não é só... o cara me falou ontem, o Flávio vai se eleger, mas... Aliás, o Marco Rubio falou que o Flávio vai ser o próximo presidente, né? Mas um cara falou para mim esse fim de semana, não, o Flávio vai se eleger, mas não muda nada por causa do Moraes e STF, a caneta e blá 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 blá, né? Não é o caso, porque aí, tá aí, o Maduro caiu.
O Trump não vai virar as costas, por que não vai? Porque ele sabe que ele precisa mudar o regime. E aqui é a mesma coisa, não adianta pôr o Flávio lá e não mudar todo o regime. Então é isso que vai acontecer. Mas infelizmente é isso aí, Alisson. Algumas pessoas, depois de anos ouvindo a gente, mesmo eu tendo acertado tudo, né? Depois de anos ainda tem gente que vem, fala que é amigo da gente, ainda vem me agredir, dizer que eu estava vendendo sonhos, né? Só porque o Trump tirou a porcaria da Magnitsky, que eu nunca disse que era a solução. Eu disse que isso era uma ferramenta boa, importante, e é para pressionar vagabundo, né? Bandido. Mas que precisa muito mais coisa do que simplesmente uma solução jurídica, né? E eu cansei de falar que o Olavo estava errado quando ele sugeriu que a Magnitsky era a única salvação. Não é, isso é uma bobagem, uma estupidez, né? É uma ferramenta para ajudar nesse processo, né? Um abraço, Adson, meu velho. Fica com Deus, obrigado pelo carinho, obrigado a todos vocês, pessoal.